Olá! Hoje a gente vai focar nossa conversa no capítulo 5 do livro de Lamentações. É um texto conhecido pelo tom de lamento, né? Um apelo bem forte. E ele já abre assim de um jeito muito direto no versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Olha e vê o nosso opróbrio. Quer dizer, já estabelece um cenário de desgraça, de vergonha mesmo. Exatamente. E o texto não economiza nos detalhes dessa perda, né? Logo em seguida fala da herança, das casas, tudo passando para a mão de estrangeiros, É impressionante. e a situação das famílias, órfãos, mães como viúvas, e o absurdo de ter que pagar pela própria água, pela lenha para se aquecer. É mais que pobreza, sabe? É uma perda de dignidade básica, uma vulnerabilidade total. Nossa, tem que comprar a própria água. E isso leva a um desespero tão grande que eles se submetem, né? Como diz o versículo 6, buscando ajuda no Egito, na Assíria, só para ter pão. Inimigos históricos, né? Só para sobreviver. E até para buscar esse sustento era um risco, né? O versículo 9 fala da espada do deserto. Arriscavam a vida por comida. Uma situação limite mesmo. E o texto conecta esse sofrimento todo com o passado. O versículo 7 é bem claro, né? Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Traz essa questão da consequência entre gerações. Uma carga pesada. Muito. E ainda tem a humilhação da subjugação descrita ali no versículo 8. Escravos dominam sobre nós. Imagina, para eles essa inversão da ordem era um sinal do colapso total. Talvez até do abandono divino, né? E esse colapso se espalha, né, de forma bem brutal na sociedade. O versículo 11 fala de violência contra as mulheres. Algo terrível. Sim, em Sião, nas cidades de Judá. E os líderes? Príncipes pendurados pelas mãos, os anciões desrespeitados, como diz o versículo 12. E os jovens, coitados, forçados a trabalho pesado no versículo 13. É a desintegração social completa. O impacto emocional disso tudo é devastador. Os versículos 14 e 15 descrevem o fim da alegria. Acabou a reunião dos anciões, a música dos jovens, a dança virou luto. Um silêncio pesado. Exato! E a imagem da coroa caída no versículo 16 é muito forte. Simboliza a perda da honra, do status, da identidade. E eles mesmos ligam isso à causa. Ai de nós porque pecamos. A confissão está ali. Tá ali. E o sofrimento é tão intenso que afeta até o corpo, né? O versículo 17 fala: nosso coração desmaia, nossos olhos se escurecem, e tudo isso olhando para a desolação de Sião, que era o símbolo da presença de Deus. É um quadro muito sombrio mesmo. Mas aí perto do final, parece que tem uma mudança, né? Uma virada no versículo 19. Mesmo no fundo do poço, eles afirmam: Tu, Senhor, reinas eternamente. Como isso funciona? Pois é, essa é a grande tensão, eu acho. Essa afirmação da soberania de Deus, mesmo em meio a tudo isso, é o que abre espaço para o apelo final. Primeiro vem aquele questionamento quase doloroso no versículo 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Uma honestidade brutal com Deus. Total. E logo depois, a oração fervorosa por restauração no versículo 21. Restaura-nos para ti, Senhor. Renova os nossos dias como dantes. É um desejo de voltar a viver. Um pedido de renovação. Sim, mas olha como termina o versículo 22. Tem uma hesitação ali, a menos que, sabe? A menos que nos tenhas rejeitado totalmente. Mostra que a esperança deles ainda convive com um medo muito real da rejeição. Então, resumindo o que a gente viu em Lamentações 5, é um retrato muito vívido do sofrimento em todas as áreas, material, social, emocional, espiritual. Tem essa ligação clara com a confissão de pecado, o reconhecimento das consequências, Uhum. mas também uma esperança, ainda que frágil, né? Uma esperança que depende totalmente da ação de Deus, mesmo quando ele parece distante.
Exato. E isso talvez deixe uma reflexão para quem nos ouve, né? Pensando nessa honestidade toda do texto, essa expressão crua da dor, da dúvida. O que isso pode nos dizer sobre a relação entre fé e sofrimento? Boa questão. Como que essa expressão de dor, esse questionamento a Deus, pode coexistir com a afirmação de que ele reina e com o pedido de restauração, especialmente em tempos de adversidade tão extrema? Fica aí para a gente pensar sobre essa complexidade.